Nós já mostramos que os ovários vão adormecendo e pedindo licença-prêmio, ok? Então, o estrógeno, que tem um papel importante naquele momento do anabolismo, ou seja, na fase construtiva do osso, do osteoblasto, que dá a multiplicação celular do próprio osso. Quando o estrógeno cai, os receptores ósseos, eles ficam ávidos. Cadê o estrógeno que eu preciso? Assim como a testosterona. Você sabe que tem gente que toma hormônio para poder ficar parrudo, porque é anabólico, né? Vai estar tomando anabólicos. Anabolismo é construção de tecido. Anabolismo. E a perda é o catabolismo, onde o estrógeno funciona no anabolismo ósseo. Vai caindo o estrógeno do climatério, daquela fase toda, vai baixando. É quando começa a engrossar o caldo que começa a ter dores, e as dores geralmente não são disso. É meio esquisito o quadro clínico, ele não se revela. Ele se revela através de duas coisas: a busca dos fatores de risco, que é o histórico dela, se ela se quebrou, se ela tem ancestrais, se na família teve gente com osteoporose mais cedo, se houveram fraturas em ancestrais de primeiro grau. Então, isso já mostra que esses fatores de risco vão ser levados em conta. E aquela avaliação da densidade óssea. Através de quê? Através de um exame de imagem, que é a densitometria óssea. E falando, doutor, sobre essa questão dos riscos, eu tenho mais uma afirmação aqui para fazer sobre exames. A densitometria óssea é o melhor exame para identificar a osteoporose. Verdade ou mito? Sim, verdade. Nos últimos anos, graças a Deus, nós alcançamos o resultado e a qualidade cada dia melhor. Precisa estar com um bom aparelho, precisa ter profissionais habilitados, não é qualquer um que interpreta a densitometria óssea, como o próprio nome diz. Densitometria vai medir a densidade do osso, se ele está grosso, se ele está forte. Se um osso que passa no aparelho e ele é ralo, passa a luz, então você sabe que ele está com a densidade baixa. Claro que não é exatamente assim, mas fazendo uma analogia. Então, a densitometria, nos últimos anos, nós antes, quando eu comecei a minha carreira, tínhamos que nos basear nos fatores que não foram abandonados. Né? Hoje a gente sabe muito bem que para definir a problemática, para definir a possibilidade de risco, a gente tem que considerar fatores de risco que eu já mencionei, né? Na família, alimentação, inatividade, doenças e outras coisas que são fatores de risco. Aí foi se desenvolvendo o aparelho, foi se desenvolvendo a interpretação. Quanto mais foi se fazendo, tanto mais foi se vendo, tanto mais foi se concluindo que aquela imagem levava a isso, que aquela imagem levava aquela mulher a ter fratura em X anos, seja de fratura de bacia, fratura patológica, que a pessoa quebra à toa, não é? E isso é o que é o grande problema da osteoporose, que é este risco da qualidade de vida e que leva à morte. Porque pessoas de mais idade que tenham uma fratura de bacia ou uma fratura de fêmur, por exemplo, está se expondo, sim, a um risco de grandes complicações pela imobilidade, por tudo que vai levar e a possibilidade de morrer porque não cuidou dos ossos. Não é verdade? Então, a avaliação da
densitometria permitiu que nós fizéssemos uma classificação. Sabe? Existe a classificação de uma forma simples, 3 graus. Em 3 graus, você vai ter numa densidade X menos 2,5, entre 1,5 e menos 2,5 e abaixo de 1,5. Isso são 3 classificações. Essa classificação que a pessoa perdeu muito osso, ela já está em alto risco. Médio risco, que aí já é osteopenia, e saudável. Então, a densitometria, baseada em índices de mensuração que ele oferece, que o aparelho dá, vai dizer qual é o grau de densidade, e aí compara com a idade, compara-se com as perdas que você pode ter, e dentro da estatística já mostra que esse número é comprometedor ou não. Então, de fato, é o exame, é o padrão ouro insubstituível. Não adianta dizer, eu fiz uma chapa, fiz uma radiografia. Não, gente. E não adianta fazer radiografia do braço, da perna, ou coisa não. Até tem densitometria de braço, viu? Quando não está dando resultado lá, pode fazer também. Mas é um detalhe. É, sim, a densitometria que deve, e eu vou explicar, que não é exame para se fazer todo ano, não, viu? Eu acho que seria bom, sim, doutor, explicar como é feito esse exame, né? Muitas pessoas não conhecem. Ele é um raio-x, a gente vai para uma máquina, para um equipamento, e para as pessoas entenderem, né, como que é feita essa medição, como é feita essa imagem que mostra se o osso está poroso ou se ele está um osso saudável. Não é um exame que assuste, sem dúvida você vai precisar deitar numa mesa especial, né, com essas figuras que aparecem, em cima tem um aparelho, enfim, isso é um aparelho de densitometria, para fazer a densidade do osso, né, densitômetro, e aí você vai, através do recurso, não é raio-x, não tem radiação, tá? Ele usa outros recursos físicos para poder ler como passa aquela imagem nos vários pontos. Em geral, é tirado a densitometria em 2 pontos, basicamente, na verdade, em mais pontos, assim, porque tira dos 2 lados, os fêmures e coluna. Então, tira da lombar, são os pontos básicos, da região lombar, a coluna lombar, e o fêmur, seja a sua extensão e a cabeça do fêmur. Aqueles pontos estratégicos hoje estão balizados, eles têm uma tabela. E é baseado nesses números que você rotula e diz tal coisa. Parece fácil? Não é qualquer radiologista que não tenha essa formação que vai dar o laudo. Exame errado é uma das coisas que mais confunde o médico. Competência é bom para todo mundo, e eu gosto. E por que não é um exame que deve ser feito corriqueiramente, continuamente? Até alguns anos atrás, nós pedíamos a densitometria com uma frequência maior, mas a remodelação óssea, ela não é uma coisa de uma hora para outra, existe um período mais longo. Então, como padrão, até é interessante mencionar que, na maioria, muitos países, ou se tivéssemos que seguir muitos países, não ia se fazer densitometria antes dos 60 anos, 65 anos, e começar a fazer ali. Nós discordamos, e não só nós, quer dizer, nós médicos brasileiros, as nossas instituições preferem que a mulher, quando ela vai, se ela não tem histórico, se ela está bem com a história dela, ela pode esperar para chegar na fase que ela está entrando na menopausa. Eu muitas vezes peço, nesse momento de um climatério mais avançado,
eu até peço uma densitometria para considerar, para mim, como ponto zero, um marco zero. A partir daí, opa, ela vai começar a parar. Deixa eu sentir o que vai acontecer com este osso desta mulher daqui a 3, 4 anos. Então, a gente faz. Hoje, a densitometria pode ser feita com intervalos mais longos, podendo ser cada 3 a 5 anos, e tendo que ser, sim, com intervalo, às vezes, de 1 a 2 anos, naquelas mulheres que estão já apresentando um desgaste importante da densidade óssea. Quando elas estão numa fase de osteoporose, eu prefiro, eu e muitos colegas que seguem essa linha, fazer com 1 a 2 anos, para ver se clinicamente ela está piorando no seu osso e se os cuidados que nós recomendamos, seja com medicamentos, seja com exercícios, com alimentação, com aporte de vitamina D, com hormônio, tudo aquilo, substâncias que fazem a fixação do cálcio e toda uma gama de coisas que a gente faz para conseguir salvar esse osso, remodelar este osso, dar um pouco alento para que ele não quebre, para que ele não morra, não fique rarefeito com o risco de fratura. É assim que a gente tem que fazer. Portanto, não adianta fazer, não se pede mais densitometria. Tinha vezes que pedia semestral. Vamos fazer as imagens. Não, fazia uma vez por ano. Não, na mulher normal, que ela está bem, não precisa mais. Basta você fazer com 2, 3, até mesmo 5 anos, se ela não tem histórico na família, não tem nada, não toma remédio, não toma cortisona, não tem nada, não houve diminuição, pode se estender mais. Eu tenho mais uma afirmação aqui, doutor, que é sobre fraturas. É verdade que a osteoporose, em um estágio assim mais avançado, pode inclusive levar a fratura de ossos, né, de vértebras da coluna? Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Os grandes riscos, realmente, por isso que a gente vem enfatizando, e por isso esse tema é importante, e ele precisa ser repetido e precisa ser divulgado, né? É um drama. Às vezes a pessoa num pequeno movimento, se ela não está se cuidando, pode ter e esfarelar uma vértebra. Em vários níveis ela pode se quebrar. Tem pontos dramáticos, como inclusive porção cervical, pescoço. Não é o mais comum. Vai ser mais região lombo aqui, mais para baixo, né? As fraturas de bacia são dramáticas, mesmo fratura de colo de fêmur. E volto e insisto, o risco, além de ser a terapêutica em si, pegando pacientes geralmente de idade, onde qualquer cirurgia é um risco, são pacientes de risco, e vão passar por anestesia, riscos de trombose, riscos de não cicatrização, de infecção, porque a idade predispõe às infecções pós-operatórias, às complicações. Então, é muito importante que as pessoas tenham noção de que tem que se prevenir. Não adianta você fazer uma construção de palha com madeirinha. Você tem que fazer a construção do seu esqueleto de uma forma densa, porque é dramático, não só para a pessoa. A imobilidade no leito não mexe só com a pessoa, não, porque a imobilidade vai levar a quê? Quando você engessa um braço, quando tira um gesso um mês depois, seu braço está fraquinho. Então, essa pessoa vai ter pneumonia porque ela não respira direito, ela está deitada. Ela não faz exercício, ela não respira direito. Ela vai estar o tempo inteiro com sondas, riscos de trombose, de infecção, de contaminação hospitalar. Veja a gama de coisas que
a medicina preventiva, sobretudo nessas patologias, nessas doenças, não é? Todas as doenças, não é verdade? Porque essas a gente pode cuidar, não é? Se uma pessoa tem tendência a diabetes, eu vou dizer a ela, minha Nina, vamos cuidar. Não adianta esperar que você esteja com diabetes lá em cima. Pode ser que eu não vou curar o diabetes, mas eu administro. Eu vou dizer a ela, não coma macarronada todo dia, não coma açúcar, evita isso, faz exercício, né? Faça dosagens de açúcar, isso vou fazer na diabética. E mais ainda, a diabetes, né? O diabetes é uma patologia, uma doença que está, sim, muito associada, sim, com a osteoporose também, né? Bebida, alcoolismo, tabagismo, que prejudica a circulação, microcirculação. Então, sem tantos fatores que se influenciam, que é importante que nós, ginecologistas, insisto, o clínico da mulher que somos, estejamos atentos a esse aspecto e não só pensando se ela tem corrimento ou se ela menstrua regularmente. Esse é um lado muito, muito importante para ser seguido. Eu aproveito então, meninas, para convidá-las para assistir o vídeo anterior do Dr. Cláudio Basbaum Responde, que foi sobre menopausa, né? E onde nós abordamos muito a questão do estrógeno, as mudanças no corpo feminino. Então, acho que o vídeo de hoje com o da semana passada compõe aí um mix de informações que vale a pena rever e estudar, né, doutor? É verdade. E sempre entendendo que esse tema que nós falamos, estamos falando de osteoporose, né? E a essência é prevenção e análise dos fatores clínicos que podem levar a riscos de fratura. Este é o recado. Onde é que vai isto interferir? É na idade avançada. É na menopausa, principalmente precoce. É as pessoas que têm vida sedentária, né? Qualidade de vida não muito boa, alimentar, não é? Diabetes. Pessoas que levam quedas. As quedas também podem contribuir muito para esses riscos de futura fratura. História de fratura de quadril na faixa dos 50, 50 e 60 anos, por aí um pouco para frente, em pacientes de primeiro grau. Isso também importa. São esses dados que nós, ginecologistas, temos que estar atentos para fazer a historinha e escolher aquela paciente que merece que venhamos ter para que a deterioração e a qualidade óssea que vai impactar na resistência do osso esteja sob controle. Então, tudo isso é que as nossas sociedades já fizeram estudos e mostrando que isto é onde nós devemos estar com os olhos abertos e orientar as nossas pacientes. Eu quero agradecer mais uma vez, doutora, a sua disponibilidade, todas essas informações. Aproveitar também e dizer para quem quiser deixar mais alguma dúvida com relação à osteoporose, deixar aqui nos comentários e compartilhar esse conteúdo, porque informação é sempre bom, né, doutor? A informação é tudo para a formação da mente das pessoas, porque, insisto sempre, o meu cuidado em divulgar através desses mecanismos de mídia é exatamente alertar. Se nós não temos esse canal de comunicação que alcance a população feminina, infelizmente desinformada, infelizmente sem uma cultura de informação, porque ninguém muitas vezes não tem nem tempo de ler o jornal, muito menos de comprar o jornal. Então, é aí que, se eu consigo chegar, se nós médicos, através desses mecanismos, pudermos passar essas informações, eu acho que vamos sim conseguir uma geração que se cuide melhor e se quebre menos
e sofra menos com osteoporose. Até mais, meninas. Até mais, muito obrigado pela audiência de vocês, que sempre é um estímulo para continuar fazendo esse trabalho. Até a próxima vez, se Deus quiser.